Olá! Hoje a gente vai analisar um material que propõe uma releitura bem radical de duas das práticas mais centrais e antigas do cristianismo, o batismo em água e a Santa Ceia. Exatamente. Recebemos um ensaio de Marcelo Oliveira, chamado Sacramentos e Ordenanças da Nova Aliança. E a premissa é, para dizer o mínimo, provocadora. E bota provocadora nisso. A tese do autor é que, se a gente analisar os evangelhos com uma lupa, sabe, sem o peso da tradição, essas duas cerimônias não seriam, na verdade, ordens diretas de Jesus para a igreja. É uma afirmação que abala estruturas de quase todas as denominações cristãs, né? Totalmente. E a nossa missão aqui é justamente mergulhar nos argumentos dele. Não para concordar ou discordar, mas para entender a linha de raciocínio, sabe? Os detalhes textuais e teológicos que ele usa para chegar numa conclusão tão forte. É um exercício de leitura crítica, no fim das contas. Isso. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, o texto estabelece uma base importante, uma distinção de termos, que é fundamental para todo o resto do argumento. A diferença entre sacramento e ordenança. Qual é a lógica por trás disso? Então, esse é o ponto de partida crucial. O autor define sacramento de uma forma mais ampla, como uma instituição que comunica vida, verdade, santidade. Pensa num momento simbólico, cheio de significado. Entendi. Já a ordenança é muito mais literal. É quase jurídico, sabe? São as leis, os regulamentos, as prescrições diretas de Cristo. Basicamente, qualquer frase nos evangelhos que tenha um comando, uma ordem clara, certo? Sacramento é sobre o significado. E ordenança é sobre um comando explícito, uma instrução a ser seguida. Precisamente. E o curioso é que o autor afirma ter mapeado essas ordenanças. Ele até dá números. Umas 164 em Mateus, 114 em João e por aí vai. Nossa! E a grande descoberta dele, segundo o ensaio, é que a esmagadora maioria desses comandos fala sobre comportamento individual. Amar o próximo, perdoar, orar em secreto, são instruções sobre a conduta pessoal, a ética do dia a dia, e não sobre rituais coletivos da igreja. Ok, então, o argumento dele começa com essa premissa. Os comandos de Jesus eram focados em ética, não em liturgia. Com essa base, a primeira cerimônia que ele analisa é o batismo. Isso. A maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, apontaria direto para a grande comissão em Mateus 28, né? Como a prova definitiva da ordem para batizar. Como que ele lida com esse texto? Pois é, esse é o elefante na sala. E a análise dele vira a interpretação tradicional de cabeça para baixo. A passagem diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Exato, batizando-as. Parece bem claro. Mas é aí que ele aplica a lupa, entende? Ele argumenta que o erro está em assumir que batizar aqui significa necessariamente o ritual com água. A ordem central do texto para ele não é o ato de batizar, mas sim o de ensinar todas as nações. Ele propõe que o batizando-as em nome de é, na verdade, uma explicação de como se ensina. Como assim? A chave estaria no versículo seguinte, que funciona como um esclarecimento. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então ele está conectando as duas frases. Na visão dele, batizar em nome de e ensinar a guardar os mandamentos são, a mesma coisa, uma explicando a outra. Exatamente. Para o autor, batizar em nome de é uma metáfora para ensinar os mandamentos de Jesus. É uma imersão na doutrina, sabe? Um mergulho nos ensinamentos e não um mergulho literal na água. O batismo nesse contexto seria o próprio processo de discipulado, de instrução. A ênfase muda completamente do ritual para a educação. Isso, exatamente isso. Isso muda tudo, de fato. Mas aí surge a pergunta óbvia. E João Batista? O ministério dele era centrado no batismo com água. Não dá para dizer que o batismo dele era uma metáfora. Claro. Como o ensaio encaixa a figura de João nessa teoria? Ótima pergunta. O texto aborda isso diretamente e apresenta o batismo de João
não como um protótipo para a igreja, mas como uma missão específica, com data para começar e para terminar. Uma missão transitória. Exato. Ele cita diretamente o Evangelho de João, capítulo 1, onde o próprio João Batista explica o seu propósito. Ele diz: para que ele, Jesus, fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Então o objetivo era um sinal, uma forma de apontar para a chegada do Messias, especificamente para a nação de Israel. Precisamente, o batismo de João era uma ferramenta de revelação. O propósito não era criar um rito eterno, mas sim identificar publicamente o Messias para o povo de Israel. Certo. E esse propósito, segundo o autor, se cumpriu de forma espetacular no dia em que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele. A missão de João naquele momento foi concluída. Ok, faz sentido dentro da lógica dele. Mas isso é uma inferência, né? Ele apresenta alguma evidência textual mais forte de que o ministério de João e o batismo dele era algo do passado, algo que já tinha acabado. Sim, e aqui entra o que talvez seja o argumento mais surpreendente do ensaio. É um detalhe gramatical, quase forense, escondido numa pergunta de Jesus. Um detalhe gramatical. Isso. Em Mateus capítulo 21, Jesus está num debate com os líderes religiosos, e ele os pressiona com uma pergunta: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? De onde era no passado? Exatamente. O autor foca nesse verbo ser no pretérito e imperfeita. Ele argumenta que a escolha de palavras de Jesus é deliberada e crucial. Se o batismo com água ainda fosse uma prática válida e ordenada para os seus seguidores, a pergunta mais lógica seria no presente: de onde é o batismo? Ao usar o tempo passado, era, Jesus estaria, na visão do autor, se referindo a uma prática que já tinha cumprido seu propósito, que já tinha se encerrado. Nossa! Usar um tempo verbal para desmontar uma prática de 2000 anos é audacioso. É muito audacioso. Fico pensando, se ele foi tão a fundo em uma única palavra para o batismo, o que ele faz com a Santa Ceia? Porque, convenhamos, a ordem fazer isto em memória de mim parece bem mais direta, né? Mais difícil de reinterpretar. E ele aplica exatamente a mesma metodologia de análise comparativa e textual. Ele começa de forma bem organizada, colocando os 4 relatos da última ceia lado a lado: Mateus, Marcos, Lucas e Paulo. Certo, vamos por partes. O que os primeiros relatos de Mateus e Marcos nos dizem? Bom, ele agrupa Mateus e Marcos porque as narrativas são muito parecidas. Nesses 2 evangelhos, a cena é descrita de forma clara. Eles estão celebrando a Páscoa, Jesus toma o pão, abençoa, parte, dá aos discípulos e diz: isto é meu corpo. Certo. Depois faz o mesmo com o cálice. Isso é meu sangue da nova aliança. Ele explica o simbolismo e ponto. Espera. Ponto? Como assim ponto? Ele não diz mais nada. Exatamente, esse é o ponto crucial do autor. Nas narrativas de Mateus e Marcos, há uma explicação do significado, mas não há nenhuma ordem, nenhuma instrução para que os discípulos continuassem a realizar aquela cerimônia. É uma declaração, não comando de repetição. Mas isso parece ignorar a frase mais famosa de todas: fazei isto em memória de mim. Essa frase é o pilar de toda a cerimônia da ceia. Claro, o autor simplesmente ignora a existência dela. Ele não ignora, ele a coloca sob um microscópio. E é aqui que o argumento dele fica mais complexo. Essa frase, que é um comando imperativo claro, fazei isto, só aparece nos outros 2 relatos, o de Lucas e o de Paulo, em 1 Coríntios. Ok, então temos um impasse. 2 relatos descrevem o evento sem a ordem e 2 a incluem. Isso cria o que o autor chama de um grande problema. Como ele propõe resolver essa contradição? Não dá para simplesmente escolher os versículos que a gente gosta, né? Não, claro que não. A abordagem dele para resolver isso é se perguntar quem estava lá, quem é a testemunha ocular. Dos 4 escritores, Mateus, Marcos, Lucas e Paulo, apenas um estava fisicamente presente naquela sala, participando da última ceia. E esse alguém era Mateus, o coletor de impostos, um dos 12 apóstolos. E Mateus estava lá, na mesa,
ouvindo tudo em primeira mão. Exatamente. E é precisamente na narrativa de Mateus, a única testemunha ocular direta do evento, que a ordem "fazei isto em memória de mim" não aparece. Nossa. Isso leva o autor a levantar uma questão muito séria. Será que essa frase não foi um acréscimo posterior? Talvez uma prática que já estava virando tradição na igreja primitiva e que foi registrada por Lucas e por Paulo, que não estavam lá, mas que não fazia parte do evento original. Focar na testemunha ocular é uma lógica difícil de ignorar. Mas, por outro lado, não seria perigoso descartar os relatos de Paulo e Lucas? Paulo, em especial, afirma ter recebido sua revelação diretamente de Cristo. O ensaio lida com isso. O ensaio não entra a fundo na teologia da revelação de Paulo. Ele se concentra estritamente na evidência textual dos evangelhos e no princípio do testemunho ocular, que é um princípio legal, histórico. A força do argumento dele reside nessa pergunta simples: porque a única pessoa que estava lá não registrou a ordem mais importante da noite. Certo? E ele também explora outras ambiguidades. Por exemplo, mesmo que Jesus tenha dito "fazei isso", a que isto ele se referia? Como assim? A frase foi dita durante a celebração da Páscoa judaica. O isto poderia ser uma ordem para continuar celebrando a Páscoa. Ou, como o autor sugere, o isto poderia se referir ao ato imediato de Jesus, o de partir o pão e compartilhar. Nesse caso, a ordem não seria para um ritual, mas para uma prática social, a de sempre repartir o pão, de cuidar dos necessitados, que era um dos temas centrais de todo o ministério dele. Então, na visão dele, a ordem pode ter sido mal interpretada com o tempo, de um comando para caridade prática para um comando de repetição litúrgica. Essa é uma das possibilidades que ele levanta. Mas a conclusão principal, baseada na ausência da ordem no relato da testemunha ocular, é que Jesus não estava criando uma nova cerimônia. Certo. Ele estava, na verdade, usando aquela refeição pascal que já existia e era cheia de significado para ensinar duas coisas de forma muito poderosa. E quais seriam? Primeiro, de forma analógica, o ato de partir o pão e dar aos discípulos era uma lição viva sobre comunhão, serviço, sobre a importância de repartir. E segundo, de forma simbólica, ele estava usando os elementos da Páscoa para anunciar sua morte iminente. O pão e o vinho se tornam metáforas do seu corpo e sangue, o sacrifício que selaria a nova aliança. Ou seja, era uma aula com uma profecia, não a inauguração de uma nova liturgia. E, voltando à definição inicial, segundo o autor, a última ceia teria sido um sacramento, um momento que comunicou uma verdade profunda, mas não uma ordenança, uma lei a ser repetida. Exatamente, você captou a essência da distinção que ele faz. E ele adiciona mais um argumento teológico: estender a Páscoa, um rito judaico, para os gentios, os não-judeus, seria complicado. Por quê? A lei mosaica era clara. Para participar da Páscoa, os homens precisavam ser circuncidados. Anos depois, a própria igreja primitiva, em Atos 15, decidiu não impor a circuncisão aos novos convertidos. Instituir uma Páscoa cristã para todos criaria uma contradição com essa decisão. Ok, vamos recapitular porque são muitos detalhes. O argumento que a gente explorou aqui, vindo deste ensaio, sugere que o batismo com água foi uma missão de João Batista, que já se encerrou, como indicaria o uso do verbo era, por Jesus. Isso. E que a ordem para repetir a Santa Ceia não consta no Evangelho de Mateus, o único relato de uma testemunha ocular, o que sugere que o propósito era simbólico e educacional, não ritualístico. Sem dúvida, uma perspectiva que nos força a reler passagens muito familiares com um olhar completamente diferente. Exatamente. E sabe, independente de se concordar ou não com a conclusão final, o valor do ensaio está em forçar essa leitura atenta, em questionar as premissas que muitas vezes a gente aceita sem pensar. Com certeza. Confesso que, ao ler uma análise sobre o tempo verbal eu tive que parar e checar na fonte. É um daqueles detalhes que estão à vista de todos, mas que raramente a gente nota, né?
É o tipo de análise que, no mínimo, enriquece a nossa compreensão dos textos, mesmo que a gente decida manter a visão tradicional. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta provocadora que o próprio texto levanta. O autor nos desafia a tentar separar, na nossa própria fé, na nossa prática, o que é tradição religiosa, costumes, rituais desenvolvidos ao longo de séculos, e o que são as ordenanças diretas encontradas nos textos. Uma minha que talvez seja muito mais tênue do que a gente imagina. Exatamente. E a pergunta que fica é, se essa análise estiver, mesmo que parcialmente correta, como que a compreensão de que as duas cerimônias mais centrais do cristianismo podem não ser mandamentos, mas sim tradições, como isso altera a forma como se enxerga a prática da fé? O que, no fim das contas, realmente significa seguir os ensinamentos de Jesus. Pois é. A questão que ecoa é: o que é essencial e o que é tradicional? E será que, às vezes, a tradição acaba por ofuscar a essência?